gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre ajudar pessoas. A maioria de nós, às vezes, a gente tem esse impulso, né, de ver alguém com problema e ficar desesperado para fazer algo por aquela pessoa. Às vezes a pessoa nem pediu e a gente está desesperado querendo ajudar, muitas vezes uma pessoa que não quer ser ajudada. E aí teve um dia que eu estava lendo um texto do Osho que fez muito sentido para mim, que ele falava que ele estava conversando com os discípulos dele, né? E que ele percebia um sorrisinho de canto de boca de algumas pessoas ao falarem do próprio sofrimento, da própria dor, do próprio problema. E aí ele começou a entender, né, que tinha muita gente que se orgulhava de ter problemas e que de alguma forma se envaidecia do próprio sofrimento e que a pessoa só contava o problema para ele para ter do que se queixar, para se fazer de vítima, mas que a pessoa não queria uma solução real para o problema, ela só queria alimentar o ego dela. Né? E ele, com a percepção que ele tem, claro, um iluminado, ele olha e vê a verdade, né? Ele não projeta nada na pessoa, ele vê aquilo que é. Então ele via a pessoa se queixando, ele via que tinha uma satisfação, né? Um orgulho da pessoa em enaltecer o próprio sofrimento, em valorizar o passe, sabe? Em valorizar a própria dor. E aí ele sugeria para a pessoa o que fazer, ele percebia que a pessoa não fazia aquilo, porque na verdade ela só queria se queixar, ela não queria resolver o problema. E muitas vezes a gente faz isso, né, gente? Principalmente nós, mulheres, tem até aquele livro, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, acho que o autor, se não me engano, chama John Gray, agora eu não tenho certeza. E ele fala nesse livro, né, que muitas vezes nós mulheres a gente só quer se queixar, quer viver uma catarse, né, colocar pra fora, mas não quer uma solução, a gente só quer falar. Às vezes a gente só quer reclamar, né, a gente não quer que alguém resolva, a gente quer se queixar. A gente quer ter uma muleta existencial para se apoiar, para se fazer de vítima, nem que seja por 5 minutos, né, gente? Tenho certeza que muitos de vocês, ou muitas de vocês que estão me ouvindo, se tiverem coragem de ver a verdade, de olhar para dentro, vão concordar comigo. Que às vezes a gente só quer alimentar o ego para ter do que reclamar. Porque parece que quando tá tudo muito bem, tudo muito perfeito, né, tem alguma coisa errada. A gente tem que achar alguma coisa para provocar um conflito, tem que ter algum problema para se queixar. Como o próprio Osho diz, eu achei essa frase muito sábia, o sofrimento fortalece o ego. O sofrimento dá a sensação que a pessoa existe, que ela é importante. Então se a pessoa está muito desconectada da essência, né, se ela está muito afastada de si mesma, muito identificada com o ego, então ela precisa ficar colecionando problemas para se sentir importante. Eu, como terapeuta, gente, eu sempre tive muito o impulso de ajudar pessoas, é a minha vocação, faz parte da minha missão de vida. Só que quando eu era mais nova, por imaturidade, inexperiência, eu fazia isso de uma forma muito desenfreada e às vezes até invasiva. Né? E eu não percebia muito o ritmo da outra pessoa. E às vezes eu não sacava que a pessoa me contava um problema para me manipular. Porque ao contar aquele problema, que na verdade nem era algo tão dolorido assim, ela simplesmente queria se queixar. Mas quando ela me contava um problema, eu ficava com pena e aí ela sugava a minha energia. E aí entra aquele vídeo dos vampiros energéticos, né? Que tem pessoas que têm esse padrão de vampirismo, que é o padrão da lamúria, da lamentação, de estar sempre mal, sempre doente. Não porque aquilo é uma dor real, mas é uma compulsão que a pessoa tem em ficar sempre focada na sombra e se lamentando, porque de alguma forma aquele sofrimento serve para a pessoa como uma muleta existencial. Ela precisa de um problema para se sentir importante. E quando você dá para a pessoa às vezes, uma possibilidade de solução, né? Muitas vezes acontecia isso em atendimento, eu falava pra pessoa, olha, você tem que procurar uma médium tal, que vai fazer em você uma desobsessão, vai te ajudar a resolver essa questão, e a pessoa não ia, ela não procurava nunca. Né? E eu ficava sem entender, eu falava, poxa, ela me pediu uma sugestão, eu dei a sugestão, na hora que eu dei ela aprovou, achou interessante, mas no entanto ela não fez. Né? Eu falo pra ela da meditação, falo isso, falo que a pessoa não quer saber de melhorar, por que ela mantém esse padrão? Eu não entendia muito bem porque isso acontecia, até que eu fui vivenciando na prática o famoso fenômeno da resistência.
Às vezes a pessoa não quer resolver o problema, gente. E isso existe. Tem pessoas que têm uma postura um tanto quanto masoquista e ficam cultivando a dor, porque de alguma forma isso faz com que elas recebam atenção das outras pessoas, cuidado, carinho, né? De alguma forma aquilo faz com que elas se sintam importantes. É muito comum a gente ver rodinha de amigos, né? Ou às vezes entrevista na televisão que a pessoa conta a triste história da minha vida, né? Que ela conta como ela foi pobre, como a vida dela foi difícil, como ela lutou. E quanto mais dramática, quanto mais dura for a vida da pessoa, mais a gente tende a valorizar aquela pessoa, né? A falar, oh, né? Se a pessoa conta que teve uma vida ótima, que foi tudo maravilhoso, a gente a despreza, né? Fala, ah, essa pessoa aí não vale nada, porque ela não sofreu, ela não penou, né? Então essa daí é uma mimada, a gente a desqualifica, né? A gente tem essa tendência a supervalorizar o sofrimento. Não que a pessoa que superou limitações, que ela não tenha mérito, mas todo mundo tem limitações de alguma forma, né? Às vezes essas limitações são bem notórias, são bem objetivas, às vezes são mais... não são tão notórias assim. Às vezes a pessoa teve uma infância super rica, mas ela sofria bullying na escola, por exemplo, né? Ou a mãe não dava atenção para ela, enfim, às vezes ela teve outros problemas que não são fonte, que não vem do dinheiro, mas que são outras questões, a gente não sabe, né? O nível de consciência de cada pessoa, o que cada pessoa viveu. Às vezes a pessoa tá ali no alto nível social, mas é uma pessoa profundamente infeliz, profundamente triste, que se sente rejeitada. E às vezes a pessoa que tá ali na favela, mas ela tá super feliz, ela é muito mais alegre, né? Ela tem uma vida assim internamente muito mais próspera. Então a gente não pode julgar só pela condição material, né? Porque isso é muito subjetivo. Enfim, e às vezes a pessoa fica contando o grande drama da vida dela, a triste história da minha vida, justamente pra gente ficar com pena. Então ela fica valorizando a dor, valorizando o sofrimento, e aí você apresenta uma possibilidade de solução e ela rejeita. Então, gente, é muito importante na hora da gente querer ajudar alguém de fato, a gente exercer a empatia primeiro para perceber se aquela pessoa quer realmente a nossa ajuda. Porque às vezes a gente está querendo ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, ou uma pessoa que não percebe que aquilo que a gente está oferecendo é uma ajuda. Às vezes você dá ouro para a pessoa, dá platina para a pessoa, só que os olhos dela só conseguem enxergar latão. Então você tá com a mão cheia de ouro, ela tá vendo latão, porque a consciência dela não permite perceber que aquilo é ouro, ela não consegue ver, né? Porque ela está em outro nível de consciência. Então você está oferecendo uma solução maravilhosa, mas ela não enxerga como tal, então ela rejeita, porque aquilo não é um valor para ela, percebe? Então essa questão de ajudar pessoas é muito relativo, porque às vezes o que a gente entende como ajuda para o outro não é ajuda. Às vezes ele entende como ofensa, né? Ou às vezes ele até fica com raiva de você por você possibilitar uma chance dele sair daquela situação, porque ele quer se manter naquela situação. Ele quer viver aquela dor de alguma forma, porque ele tem algum ganho secundário com aquilo que está fazendo com que ele se mantenha no drama, na dor. Isso acontece muito, gente. Eu, como terapeuta, eu vi isso acontecer com muita frequência com os meus clientes. A pessoa se auto-boicotando mesmo. Às vezes a pessoa vinha para a sessão, isso não é incomum de acontecer, muitos colegas terapeutas acho que vão concordar comigo, e a pessoa passava a sessão inteira falando de si, das questões, ela não queria ouvir o que eu tinha para dizer. Ela simplesmente queria reclamar, né? Ela não tinha nada para ela não, tudo que eu falava, de alguma forma ela invalidava, porque ela não queria ouvir. Ela foi lá simplesmente para desabafar e muitas vezes só para se queixar. E quando você apresenta uma possibilidade de solução, ela não quer nem saber, ela não quer nem ouvir, porque ela quer se manter naquela situação. Existe alguma crença inconsciente, algum prazer mórbido meio masoquista, para ela se manter ali, porque de alguma forma aquela dor, aquele sofrimento serve como muleta para aquela pessoa. Então é quando a gente começa a desenvolver essa percepção, a olhar a vida não só pela perspectiva do palco, mas também dos bastidores, a entender o que está ali, né, no subliminar, o que está por trás do comportamento das pessoas, a gente vai tendo uma percepção mais profunda da realidade, a gente vai vendo que nem tudo é o que parece. Às vezes a pessoa tem um padrão de queixa
porque aquilo de alguma forma sustenta, alimenta, faz ela se sentir forte, poderosa, querida. Muitas pessoas têm a crença de que só serão amadas, só serão queridas quando estiverem doentes. Então elas ficam nesse padrão psicossomático, né, produzindo doenças, produzindo problemas para serem vistas, né, para receberem algum tipo de carinho. O Osho fala muito isso, né? Que não adianta a gente podar uma árvore se a gente não arrancar a raiz, porque se você poda, né, vão nascer novas folhas, né, vão nascer novos galhos. Se você não arrancar a raiz, ela vai continuar. Você pode podar um galho, podar algumas folhas, mas ela vai continuar tendo novos galhos e novas folhas. Tem que arrancar o problema pela raiz. Então, na verdade, o que ele sugere é uma mudança de consciência. Não adianta só ficar tapando o sol com a peneira, né? Você pode resolver uma doença aqui, depois vai aparecer outra, depois aparece outro problema, depois outro. Enquanto a gente não muda a consciência, os problemas eles continuam se reproduzindo. Você soluciona um aqui, aparece outro muito pior ali, depois aparece outro. Se a pessoa é viciada em problema, ela sempre vai estar gerando novos problemas. Porque a mente, ela é baseada no conflito, a mente precisa de conflito para se sustentar. Só quando a gente transcende a mente, que a gente transcende essa necessidade de precisar do sofrimento, de precisar do conflito. E o que ajuda muito na transcendência da mente, como eu sempre falo, é a famosa meditação. Vocês estão cansados de me ouvir falar, já tem vídeo sobre esse tema no canal, né? Então essa é a conversa que eu queria ter com vocês hoje, para vocês ficarem atentos a quem vocês querem ajudar. Será que essa pessoa quer ajuda de fato? Né? Às vezes a pessoa pode até ficar com raiva de você apresentar uma solução para ela, porque ela quer se manter naquela situação. Tem pessoas que estão de fato em sofrimento e que você oferece uma possibilidade de ajuda e a pessoa revoluciona a vida dela. Ela começa a meditar, né, e começa a crescer na vida, e a pensar positivo, a sentir positivo, porque a pessoa estava afim mesmo de sair daquele lixo emocional. Mas algumas pessoas não, gente. Tem pessoas que são viciadas na lamúria, na lamentação, elas estão sempre reproduzindo problemas. Elas são um spray de azedume, né? Elas disseminam aquele azedume emocional por onde passam, porque elas têm aquele padrão de não conseguir gerar a própria luz. Né? E aí você dá ouro para a pessoa não enxerga que é ouro, ela pensa que aquilo é latão e trata como latão, então não adianta. Muitas vezes o melhor que a gente pode fazer por essas pessoas é emanar boas energias à distância, tanto para o mentor dela quanto para o seu. Às vezes é a única coisa possível, porque o ego dela não está preparado para aceitar, às vezes, uma bênção que você tem para trazer, uma sugestão de médico ou de terapia. A pessoa não tem preparo, ela não vai perceber que aquilo é luz. Né? Pelo contrário, ela vai rejeitar e ainda vai ficar puta com você, né? Por você querer apresentar uma solução. Gente, é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, lembra de deixar o seu curtir aqui embaixo, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal. E como sempre, eu lembro aqui pra vocês, quem tiver interesse em fazer uma sessão de Theta Healing, né, que é uma terapia de cura quântica, que eu já falei pra vocês várias vezes aqui no canal, eu recomendo meu pai, o Wilson Valim. Vou deixar o contato dele aqui embaixo também. Ele atende por Skype, atende presencialmente em São Paulo, em Piracicaba, e ele dá cursos também no mundo todo. Então quem tiver interesse em fazer cursos ou um atendimento individual, eu recomendo muito o trabalho dele. Então é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos.